Vamos lá, pessoal, mais uma edição do podcast. Hoje temos um convidado mais do que especial, Roberto, mestre em processos produtivos. Mas vamos se apresentar, né? Vai que o pessoal chegou no 4º episódio, né? Cara, então, tá de bobeira, hein? Vai ser a gente. Tá de bobeira. Ó, se tá você de chegou bobeira. no 4º episódio, vou dar um recado já. Volta, procura no canal, vê o 1, 2 e 3 que estão top, show de bola. Bom, meu nome é Roman Bessani, eu sou CEO, estou como CEO da Bessani Software e eu gosto muito de falar de gestão e eu encontrei caras que também gostam. Se apresente aí, pessoal. É isso aí. Eu sou o Felipe, sou dono da Flyme Consultoria Financeira. Eu tenho um Instagram, que eu esqueci de divulgar em todos os outros episódios. Então você caiu no quarto, vai lá, @Flyme Consultoria. Eu sou meio falho nesse negócio de lembrar a rede social, mas tem que ficar falando. E gosto de falar de gestão, tô aí, estamos nesse projeto aí com o Elvio da San Café. E é isso, fala aí, Elvio. Olá, meu nome é Elvio, eu tenho uma empresa de café especial, a San Café, tenho uma empresa de projetos, impressão 3D, que é a Dontec, e gosto de estar sempre aqui conversando com vocês, porque sempre a gente aprende, né? Top. É nóis. Bom, obrigado pelo convite, pessoal. Meu nome é Roberto Trevisan. Eu sou expert em Lean Manufacturing, né, em produção enxuta, né? Eu tenho uma empresa de assessoria e de consultoria que presta consultoria especialmente para empresas com dificuldade em manufatura, né? É um prazer estar aqui com vocês. Cara, e esse é um assunto muito rico, né? Tem um dado que eu vi uma vez, eu não sei se vocês já ouviram, que para cada um americano precisa 4 brasileiros fazer a função. Não sei se vocês já ouviram isso daí. Eu falei, cara, eu fiquei meio impressionado. Falei, isso daí já sei, né? É tipo a cotação do dólar, né? Igualzinho, praticamente. Eu não tô conhecendo, né? A mão de obra tá proporcional à cotação, agora achei justo o preço. Bicho, eu tive a oportunidade dos Estados Unidos, cara, e é meio assim, você vê aquela restaurante, coisa, até não é nem só Atendimento, produção, né? Atendimento, Eu também fui pra aquele lá. negócio atendendo várias pessoas e tem uma pessoa imaginando um caixa. Fala, cara, que doideira, aqui no Brasil acho que teria uns 4 só pra fritar a batata frita ali. Na Bahia seriam 6. Olha aí, ó, temos um corte, hein? Fica a dica aí. Ô, Roberto, isso é um pouco fato nas indústrias, né? Ou é lenda, é mito, vamos dizer assim? Essa diferença de produtividade entre nações, entre... O que você sente? O que acontece basicamente é que os países mais desenvolvidos, que têm uma condição financeira maior, elas trabalham muito na questão de automação. Então a automação ela realmente é muito importante e o custo lá normalmente ele proporciona essa possibilidade. E nos países de menor capacidade financeira, acaba que você acaba sempre migrando para a questão da mão de obra. Por exemplo, o Brasil hoje ele não é o mais caro, mas também ele não é mais uma mão de obra barata no mundo, né? Ela é uma intermediária para alta. Por isso que a gente tem muitas empresas correndo no Brasil, né? Na Argentina, por exemplo, a mão de obra está extremamente barata, né? Hoje na atual conjuntura. Então a Ford correu para lá e arrumou uma bela de uma confusão agora, né? Tá com um problemão lá, existe uma discussão muito grande lá que o pessoal fez bobagem. Mas faz parte do jogo. Eu acho que vale ressaltar essa questão vira-lata que a gente tem, mas o Roberto ele me contou uma história que na parte da Bosch, na experiência que ele teve, que ele foi lá para a Alemanha. Uhum. E a questão dos brasileiros Isso. se dando bem nos desafios, lá, nas dinâmicas, eu acho que é legal você falar. O Álvaro lembrou bem, o que acontece é o seguinte, quanto mais qualificação existe, ou seja, quanto mais poder aquisitivo você tem, mais qualificação as pessoas passam a ter. E mais expert no assunto o cara acaba sendo. Eu, por exemplo, eu tive problemas lá que eu ia falar, por exemplo, de um determinado processo, o cara sabia tudo, mas sabia muito. Aquele cara que você se surpreende. Especialista, vamos dizer, o cara sabe, né? O cara fala assim, se você aumentar 0,1 de pressão, vai acontecer tal deformação elástica no material. Fantástico. Só que aí eu virei pro cara e falei assim, bom, legal, então a gente está falando um pouquinho sobre solda laser e tal. E como é que é a reflexão desse material? Não, peraí, a matéria-prima, quem conhece é outro cara. Não, mas você não sabe, olha,
O especialista na matéria-prima é o outro cara. Você fala com ele vai te explicar sobre reflexão, composição, quantidade de carbono, etc, etc. Porém, o processo você volta aqui e estou à sua disposição. Então, cria-se muito o campo do especialista. E existe, por exemplo, na Alemanha, uma cultura muito grande. O cara pode até conhecer bastante, mas ele não entra na especialidade do outro de forma alguma. Existe um respeito. Isso gera um negócio fantástico e você acaba tendo todo um processo muito, muito estável. Mas existe o outro lado, que é a falta de flexibilidade que o brasileiro tem. Então, o brasileiro ele acaba sendo muito mais criativo, muito mais flexível, e na grande maioria das vezes você... Porque a criatividade, não sei se isso faz sentido, mas a criatividade, ela vem do seu repertório, de conhecer várias áreas, né? Não é um pouco de... Cara, então, se o cara pega um túnel vídeo, bum, vou ficar aqui, ó, ele não vai, não é nem por não ter esse hábito, é porque ele não tem repertório para ter... Né? Mas isso daí que você falou, virou uma chave na minha cabeça. Eu tenho um cliente, na verdade, uns 10 anos de experiência com automação industrial, né? E a gente tem clientes da Alemanha. Na verdade, aquele país lá é um dos centros da engenharia. Você fala, o cara sabia cada detalhe, na verdade, porque na escola o engenheiro que inventou o método sentava do lado dele. Os caras são muito... Eles criam muito, né? É impressionante. Só que financeiramente os processos deles são do mesmo jeito. Cara, é difícil você explicar sobre saúde financeira, gestão de mercado, que a gestão das empresas no Brasil funciona numa métrica diferente, que o governo funciona numa métrica diferente. Não entra na cabeça dos caras. E eles são especialistas. Você conversa com o cara manja de tudo. É impressionante. É outra conversa. Tava falando com o cara de Frankfurt outro dia. Cara, ele mostrava as coisas que o sistema, as métricas dele mostrava. Eu olhei e falei assim, cara, mas esse gráfico do meu cliente nem eu tinha visto. Eu falei, nem eu sabia desse daqui, cara. Só para confirmar o que o Roberto estava falando, teve um conhecido nosso que ele trabalhava aqui, né, na Tigre daqui, e aí ele foi trabalhar na Tigre do México. Então, cara, o que aconteceu? Um brasileiro está responsável pela produção do México e 2 plantas dos Estados Unidos. Por quê? Por causa disso aí. É bem isso. Ele é responsável. Ele não é o técnico lá na ponta que vai, mas ele é o gerente da produção. Não sei qual que é o cargo lá fora do país. Mas é isso aí. O caso famoso é a Budweiser, né, cara? Budweiser nos Estados Unidos. Na época saiu a manchete lá brasileira, ensina americano a administrar, cara. Foi um boom, cara. Agora vamos aproveitar o Elvio aqui, o Roberto, que eles têm um case na prática, porque assim, a gente dá uma pincelada assim desse universo de multinacionais, porque assim, mostrar a grandeza da coisa, mas vamos trazer a realidade do nosso ouvinte, que é o pequeno, médio, quase micro. E, cara, eu empresário. Mas o que é doido é que, às vezes, os caras acham que está muito distante isso. Isso é para você modelar, você ver que tem que dar para melhorar. Mas conta o case de vocês aí, nessa parceria que vocês fizeram, que melhorou lá os processos da Sancalanca. Como é que foi isso? Vou contar de grosso modo e o Roberto Trevisan pode falar melhor os tecnicamente. Tecnicamente. Cara, a gente basicamente chegava no café, a gente ficava brincando lá no barracão, sambando literalmente, não tinha uma linha. Uma doideira. Não tinha tempo de nada, não mensurava tempo para nada, não tinha processo até de ergonomia e era uma loucura, né? Corre aí, tem que sair o saco ali. Tem que vender, né? O famoso, a gente tentava fazer o PDCA brasileiro, né? Promete e depois corre atrás. Isso foi há muito tempo, vocês que são clientes da San Café não passaram por isso. Muito agora tempo já. Faz o quê? Um mês? Já precedeu, já foi. Vamos pegar prescreveu. E aí tipo assim, cara, parecia que a gente era cego, sério. Na hora que começou a mostrar as coisas, parecia que a gente foi pondo óculos. Cara, foi tendo uma visão. Agora, como que algo assim passava diante dos nossos olhos? Vamos congelar isso daí. Essa mudança
para você, na prática, assim, o investimento que você teve que fazer para mudar o processo. Vamos dizer assim, você teve que investir em novas máquinas, o que foi isso? Foi caro? Como é que foi isso aí? Não, eu não investi em nada de maquinário. Que doideira. Nada, zero de maquinário. Tinha 14 processos, até chegar ao fim do café, foi para 8 processos. A gente eliminou o processo que não agrega valor, por exemplo. Que legal, cara. E o investimento foi mais em mesa, né? Bota uma Coisa mesa assim aqui, que coisa não é que não deu representante. nem 5 mil reais, tá? Ah. O investimento não deu nem 5 mil reais. Uma indústria, né? Pra Pra melhorar. Fala os números aí, você tem na cabeça? Tenho sim. Também é bom lembrar também que o Elvio está exagerando um pouco. Existia uma linha de raciocínio de produção, mas é aquela bem voltada para uma coisa de microempresa. É aquela assim, fazemos muito bem, mas fazemos sem que haja uma organização processual. Vamos dizer assim, não interferia na qualidade do produto, mas não era eficiente. Do jeito O cara já recuperou sua moral já. É que ele quer me engrandecer, né? Ficou muito grato, né? Mas é bacana dizer o seguinte, dentro de todas as nossas conversas, a gente vivia tendo algumas conversas e a gente percebia como é natural com todo empresário que tem o primeiro contato com um expert como eu, né? Dentro da Trevi Soluções Lean, o pessoal assusta com os números. Eu virei para ele e falei assim, olha, em uma semana eu te dou no mínimo 50% a mais de output. Eu melhoro a sua produtividade em no mínimo 50%. A primeira que é o output, só congelando, é a saída, vai a quantidade de produto pronto no final da linha. No final da linha, só traduzindo para o microempreendedor. É ter o produto pronto para entregar para o seu cliente lá na boca do caixa, por exemplo. Se você entregava 100, agora você vai ter 150. É isso aí. Show. Exatamente. E o que aconteceu? O Elvio, no primeiro momento, você via no semblante dele, tipo, nem fodendo, duvido, não acredito. Nem se for pra falar mal. Aí veio a pergunta que todo microempresário faz, né? Mas isso vai custar quanto? Porque se for pegar uma máquina... Para cortar uma perna minha agora não está compensando. Né? Aí foi quando eu surpreendi. Falei, olha, essa conta não vai ficar mais do que 10 mil reais e aí você vai poder botar no cartão de crédito aí fica tranquilo. Ele ficou muito duvidoso. A esposa dele, então, que estava conosco também, fez aquela cara de não tem jeito, não vai dar certo. E a gente apostou. O Elvio foi um cara bem legal. Ele falou, confio em você, vamos nessa, vamos fazer. Marcamos uma data, chegamos lá e fizemos todo o mapeamento, explicamos como ia ser, fizemos o desenho do processo, como era e como seria. Explicamos para o time como seria o procedimento, como seriam as coisas. Definimos, então, meta, processos, etc. E ainda grosseiramente, tá? A gente ainda não desceu no detalhe que a gente quer. Tem bastante coisa. Né? E só foi o primeiro tapa, na verdade o segundo, né? Porque o primeiro tapa a gente prometeu 50%, nós fizemos mais de 50% na primeira organização e na segunda, na mesma semana ainda, né, nesse prazo de 7 dias, nós chegamos a 71,6% de resultado. Uau. Que legal, cara. Nossa, se produzia 100, foi Cara, para com um investimento desse é de graça, De cara. 5 mil reais. Que legal, né? Foi fantástico, foi fantástico. Show de bola. Lembrando que boa parte do resultado tem a ver com o comprometimento da equipe dele. Né? O pessoal entendeu o que tinha que fazer, fez, toda vez que precisou se ajustar, se ajustou e foi fantástico. Cara, ó, O pessoal estava proposto a mudança também, né? É. Não adianta você falar, porque tem muita gente que... Resistível, né? resistir. Não, Cara, foi muito boa. pega esse código que eles estão passando no seguinte, pô, isso aí é fantástico, cara. É o quê? É o ambiente, é a cultura organizacional, é o time. Não é só o conhecimento. Perfeito. Se você tem o conhecimento, mas não tem a atitude do time, do ambiente, cara, esquece. Não vai ser aplicado. Aquilo vai ser forçado uma primeira semana, segunda talvez, e a hora que você virar as costas já voltou no padrão PA. Parece que nós falamos um pouco sobre isso no último podcast, né? Falando toda hora. Eu acho que se caíram no 4 já pode ir pro 3 já, então. Tá bom. Verdade. Volta pro 3. Volta. Vamos bater até mudar a realidade. Porque, Isso cara, aí. A gente fala, mas tem gente que escuta e não se liga que envolver o time em
cada etapa, trazer esse realismo, ó, a gente faz desse jeito, só que está gerando essa saída, nós queremos fazer desse outro jeito, para gerar essa saída um pouco maior, ou 50% maior, 70% maior. Cara, esse realismo faz parte de trazer o time para dentro do jogo, né? Perfeito. Usando como exemplo, nós tivemos o caso do meu sócio, o Ari, ele vivenciou uma situação onde ele ia lá com uma pessoa, no caso ele era uma mulher, nada contra as mulheres, pelo amor de Deus, são maravilhosas, mas essa senhora, ela falava assim para ele assim, eu entendi o que você quer, estou fazendo do jeito que você quer, mas na hora que você for embora eu vou voltar a fazer do meu jeito. Então, aí fica difícil. E aí como que a gente resolveu, por incrível que pareça? Muito obrigado. O que você fala pra pessoa nessa hora? Desculpa. Faz sentido, vai ficar melhor, mas vou voltar a fazer. Ali eu já não sabia o que argumentar, cara. Mas olha só que grande sacada dele, né? Ele falou assim, bom, quanto tempo a senhora está aqui? Faz 5 anos que nós estamos fazendo, que eu faço isso. E ele entendeu, faz 5 anos e ela tinha isso já como memória mecânica. Entendeu? Para ela era muito fácil fazer daquela forma que ensinaram ela ou que ela desenvolveu. O que ele propôs? Mandar ela embora? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar ela dessa máquina, vamos colocar ela numa máquina que ela nunca trabalhou e aí a gente vai dar um método novo para ela, vamos trazer uma pessoa que está agora para cá, para que então produza no novo método. E é assim que a gente resolveu. Então você não se desfaz da equipe, você ajusta. Que legal, cara, que legal. Você jogou ela numa nova tarefa? Isso. Então, o meu sócio colocou ela numa nova tarefa, totalmente nova, e até para... Sem vício, vamos dizer, não sem vício, mas também voltado para a questão da persona dela, talvez? Não, da sanidade mental. 5 anos você fazendo a mesma coisa, cara, é sacanagem. É sacanagem. E a gente faz isso conosco mesmo, né? E isso é mal, né? A gente cria vícios por conta disso. Então, de vez em quando, você está acostumado sempre a andar na mesma avenida, passa com o seu carro 2 quadras para baixo, você vai ver uma árvore nova. Dá uma oxigenada. Dá uma oxigenada. Isso isso que você falou, tem um primo que ele é engenheiro da elétrica e tal, cuida... Parte técnica, ele é um dos engenheiros mais responsáveis. E ele fala assim, que vai em umas reuniões de definições, seja para otimizar um processo, resolver um problema, ele sempre leva um novato. Quase um estagiário ou um trainee, não sei qual é o nome que eles dão lá na elétrica. Por quê? Porque esse cara não vai ter tendência do time ou tecnicamente. E aí às vezes o cara fala uma coisa que uma pessoa que é técnica há 2, 3, 4 anos lá, ele nem fala porque sabe que não tem nada a ver. Só que esse cara falando, ele, mas se fizer isso dando uma ajustadinha aqui, faz sentido. Então toda reunião ele leva alguém que não tem gabarito técnico. É técnico, mas não tem vivência. A gente provoca isso também. A gente normalmente, se não for um produto estratégico, um produto que a gente está desenvolvendo, a gente costuma trazer uma pessoa que tenha baixo contato com o produto para fazer aquela pergunta, por que esse furo está aqui? É bem isso. Eu fiquei com uma dúvida, cara. Eu achei sensacional esse negócio de, reposicionei a pessoa. E eu fiquei com a dúvida de que, com o passar do tempo agora, nesse novo processo, corre o risco das pessoas também se cansarem do processo e elas têm a flexibilidade delas continuarem girando lá, porque eu achei sensacional, cara. Eu falei, puxa, que legal essa visão. É humano, né? Acaba muito humano, cara. Para isso a gente tem conceitos, né? Então a gente implementa conceitos. Mas basicamente eu vou te explicar o seguinte. A gente definiu um padrão que essa pessoa tem que trabalhar e a gente então treinar ela e treinar o superior dela para que faça um cross-check frequente. E o gestor desse supervisor, vamos falar assim, faz um cross-check numa frequência diferente para checar se o supervisor fez o cross-check e checar se o cara está correndo em cima do padrão. Essa história de que a maioria dos consultores faz, assim, criei um padrão, agora você segue ele. Não é assim que funciona. Você criou um padrão, ele serve de base para uma nova solução, para uma nova melhoria. Não existe padrão imutável. Se você consultar, trazer um consultor e o cara fala, vamos criar um padrão perfeito para você, troque o seu consultor porque você já tem um problema. Essa é a primeira coisa que eu falo. Eu vou em qualquer empresa. Eu falo assim, eu cheguei num cliente ontem, até compartilhei com ele, eu falei assim, cara, eu cheguei lá para conversar com um cliente numa reunião e tinha um cara que tinha uma empresa igual a dele em outra cidade. E ele estava me vendendo, descaradamente.
não, que não sei o que. Eu entrei na empresa, na sala, esse é o cara, me pegou pro ombro aqui, ele que vai não sei o que lá, ele fez isso, fez aquilo, eu não abri minha boca. Eu olhei e falei assim, viu, mas deixa eu explicar uma coisa. Eu não tenho varinha de condão, viu? Eu vou lá, eu vou fazer, sua empresa vai continuar tendo problemas? Vai continuar tendo problemas. Ah, eu vou achar uma mina, um petróleo lá que você vai furar e já era. É só nave, carro importado, não vai ter isso, amigão. Daí, porque às vezes as pessoas criam isso, o cara começa a falar, nossa, fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, fez aquele outro. Nossa, então peraí, abre esse baú do tesouro aí que eu preciso desse negócio. Cara, e principalmente nesse tipo de solução que é de expertise, de know-how, que eu vejo, é que até o varejo pegou um pouco disso de personalizar. A gente falou lá do café especial lá na live, do seu café, e também falou daquela marca lá, que é menor que a sua, Starbucks. Aquela marquinha. Tá tentando chegar aos seus pés. Eles estão fazendo benchmark em você, viu? Fica esperto que eles vão... Mas eles personalizam, né, a entrega, colocamos nome e tal. E se você for ver essas soluções de entrega de expertise e serviço, é muito difícil você empacotar um modelo e falar assim, ó, faz isso. Você vai ter que dar uma ajustada, uma modelada na empresa do cara, porque às vezes você pode ter o padrão ideal, mas às vezes você não tem a equipe, não tem o ambiente, não tem a condição, não tem o recurso, não tem as etapas que precisam ter antes do padrão ideal, porque é uma evolução. Não adianta você chegar aqui, ó, tô no step 1, na etapa 1, passo 1 e vou pro 10 aqui, ó. Sim, verdade. Então, assim, é uma evolução. Precisa se ver qual é a fase atual da empresa. Né? Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu brinco sempre que a gente tem que tropicalizar, né? E deixar com a cara da terra, ser meio minhoca, sabe? Olhar o cara lá, as mesmas soluções que eu dou para o cara lá em Espírito Santo e Recife, às vezes a solução ela é parecida em São Paulo, mas ela não é a mesma. Porque eu tenho que considerar algumas vertentes que acontecem lá que não acontecem em São Paulo e vice-versa. Então você tem que tropicalizar a história. Até a cultura regional, né? Perfeito. Até perfeito, a cultura que a gente brincou. Tenta ir na Bahia, agora usando a Bahia mesmo por exemplo, tenta ir na Bahia. Vamos reconstruir essa imagem. Falar pro cara que na semana de carnaval ele vai trabalhar 12 horas por dia. Tu vai arrumar uma encrenca. Vai querer horrível. Né? Cara, é engraçado, mas sabe que uma vez eu fui pra lá e a moça da companhia de viagem virou e falou assim, ó, se você precisar que arrumem o chuveiro no hotel, vocês são paulistas, vocês não podem chegar lá e dar uma bronca na recepção. Ninguém vai arrumar seu chuveiro. Vocês têm que chegar e falar, ô meu rei, tá tudo bom, tá tudo certo. Só podia, olha, só uma coisinha que falta. Mas nem precisa. Mas viu, é só que eu tô tomando banho frio a semana inteira, meu rei. Daí os caras vão falar, não, então eu vou lá fazer pra você. O cara vai na hora. Se você falar a linguagem do paulista, o baiano não vai entender. Antes de chegar lá, eu falei assim, rapaz, mas agora eu tive um problema, né? Mas ainda bem, o meu chuveiro esquentava, pessoal. Cara, mas é muito engraçado isso. Agora eu tenho propriedade para falar. A minha família mexeu muito com madeira um tempo atrás, né? E um dos meus tios, ele catou a mala dele e foi pra Bahia mexer com madeira. Sem nada, na cara e na coragem. E lá ele construiu, fez uma empresa que até hoje tem bastante resultado e tal. E, cara, ele penou muito no começo de empresa. Ele conta umas histórias realmente de horário, coisa de cumprir hora. Era complicado, até que ele entendeu o jeito de lidar e ter sucesso lá. Entendeu? Cara, tem uma empresa, é multinacional, mas o que eles fizeram eu achei incrível. O cara pegou e falou assim, ó, a gente está fazendo a empresa, é uma cidade de empresas, na verdade, lá em Pernambuco. Cara, o engenheiro chegou para mim, quando estava se construindo a planta ainda, ele falou assim, cara, o que a gente vai fazer lá é de outro nível. Eu falei, por quê? Ele falou assim, as pessoas que vão trabalhar na fábrica, até 6 meses atrás estavam cortando cana. Imagina. E a gente vai pegar esses caras, a gente está capacitando eles vão estar lá, eles vão seguir o processo, a gente vai entregar o carro igual é na Alemanha. Eu falei assim, cara, você tá falando sério? Ele falou assim, tô. E eles fazem, cara. Eles fazem.
Tem que tomar cuidado com essas imagens, né? Cara, eu fui até levantar a bola aqui, né? Uma situação. Primeiro que até estamos chegando meio que na metade, na reta final ali. Pessoal, eu vou deixar o Roberto maquinando de liberar um insight que o empresário pode fazer para rever o processo produtivo dele, que sempre você, sempre não, mas eu sei que é difícil, que tem que analisar, mas é um insight que você já sabe que quando a maioria das empresas tem problema aqui, dá uma olhada que você consegue melhorar o processo, liberar uma dica. Mas vou deixar você pensando, falando do Nordeste, vou voltar para cá. Cara, eu fui algumas vezes para lá. Pensa num povo guerreiro, porque as condições lá de ambiente, né? Eu tô falando... As faculdades lá são as melhores, cara. Os caras são muito inteligentes. Eles roubam roubam vaga de gente aqui, cara. E os caras, assim, são muito determinados. E assim, sem posicionamento político e tal. Mas às vezes a gente até rotula o posicionamento político, assim, de geral, todo mundo lá é petista. E não tô falando do... Mas, cara, eu fui lá, andei com vários, encontrei um petista só, o resto nem era. Sabe? Porque às vezes a gente dá uma generalizada. E lá, temos outro corte, hein? Não, eu tô querendo dizer, você tá trabalhando lá, ele tá indo pro Recife toda hora. Nem politicamente do jeito pessoal, o norte é do PT. Não é, cara. Os caras, tem muita gente que anda lá, os caras metiam a bola. Não. Essa questão do brasileiro rotular os povos é uma coisa que veio desde nosso descobrimento. Isso acontece um pouco de lá pra cá também, cara. Também comecei a conhecer o pessoal de lá, os caras têm, eles numa roda lá, num podcast em algum lugar, estão falando da gente também, cara. Então, mas não é só nos nossos estados, por exemplo, em Portugal os caras tiram sarro da gente, fazem as mesmas piadas que nós fazemos deles. Isso tá de brincadeira, cara, aí não pode. É bem interessante. Bem brasileiro, e a gente é português. Mas uma coisa que eu posso falar para vocês, por experiência própria, eu que estou rodando o Brasil todo aí com os trabalhos, com empresas muito boas, né? Eu tenho tido a experiência de encontrar pessoas sensacionais, altamente qualificadas e pessoas que cresceram e estudaram e se formaram dentro dos seus estados. Então essa história hoje fala assim, a questão intelectual do Brasil está focada no Rio de Janeiro e São Paulo, não é mais verdade, não é mais verdade. Né? O que acontece muito lá para o norte é que ainda não tem muitos recursos. Por exemplo, se eu quiser fazer um molde de injeção, um molde de injeção com uma precisão fantástica, não tem ferramentaria que tem condição, não tem centros de usinagem para isso. Sim. Mas tem o pessoal que vem de lá qualificado, tão bom quanto os daqui. Sim. Isso é fantástico, né, cara? É muito legal. Pessoal, ó, para fechar aqui, a gente está chegando no nosso time, eu vou levantar, recapitular dois códigos, e aí vou passar a bola para o Roberto, que ele passou hoje na live. O primeiro código que, assim, eu achei fantástico é que dá para fazer com baixo custo. Baixo investimento. Às vezes, às vezes a gente rotula que coloca sempre a tecnologia, maquinário, e assim, às vezes a gente fica pensando no último nível, e é o próximo nível que você está. Sim. Né? E isso você já vai ganhar. Você não precisa ser uma multinacional, você precisa virar... E o segundo é a realocação do profissional. Às vezes acho que tem que trocar o time. Uma gestão humana. Gestão humana. Se você não tem, primeiro que a gente pode colocar de prepare um ambiente, engaje o seu time, tenha uma cultura organizacional de desenvolvimento, melhoria, para quando tiver uma mudança, é desconfortável para todo mundo. Eu vendo software e quando muda o Windows, cara, eu quero a morte. Falo, por que a Microsoft fez isso? Né? Por que lançou o Windows 10? Tenho que reaprender, né? Mas me adapto, né? Porque não, é bom, isso vai ser uma realidade, tem que estar preparado. E você tem que preparar o seu time para isso. Porque o desconforto vai ocorrer. Mas se você já deixa um ambiente preparado para esse desconforto não ser uma barreira, apenas uma situação momentânea, cara, tá tudo bem. E dentro dessa preparação do time, cara, se aquela pessoa não se adaptar a um novo processo, não precisa se dispensar ela, dá para ela ser realocada em uma outra área, no mesmo processo produtivo. Isso eu achei fantástico. E o último código, qual é o terceiro? É o insight. É um segredo. O segredo revelado. Eu vou dar esse para os pequenos empresários aí.
Toda vez que você entrar no seu processo, olhe o seu processo que está sendo fabricado e pensa assim, se eu colocar uma criança de 10 anos, ela é capaz de fazer na qualidade que eu espero, no tempo que eu espero? Se não, você já tem um problema. Sua chance de ganhar está ali já. Simples assim. Otimizar para que qualquer um saiba fazer. Cara, e agora que você falou, me vem o quê? Na McDonald's. A McDonald's é meio isso. A molecada lá é tudo 16 anos, que é o primeiro emprego. Perfeito. E qualquer um faz. Não, tem aqui é diferença. um exemplo de Lean Manufacturing absurdo, né? Sim. É uma base fantástica. Né? Fantástica. Outra coisa que eu vou deixar a dica cuidado com a literatura que você lê e quer aplicar na prática dentro da cultura do nosso país. Se você lê o modelo Toyota, onde o cara aprende todo o procedimento de ciclo padrão com 5 anos de idade, que ele limpa a mesa dele, que ele cuida dele, e querer fazer isso no Brasil, não vai funcionar. Não tem base. Cultural, base cultural. É preciso trabalhar primeiro na cultura das pessoas. Então, cuidado. Né? Cuidado com esses aspectos. Tropicalizar, né? Você usou essa palavra, eu gravei. Muito bom. Show. E aí, pessoal, dá um fechamento aí. Cara, o que eu dou de dica, realmente, fechamento sempre dá pra melhorar. Show. Melhoria contínua, você até falou, né, Bruno? Não tem fim. Não tem fim. Você chegou nessa próxima etapa. Amanhã a gente vai. Hoje a gente começa a iniciar a teoria do 5S, hoje à tarde lá na São Café. Amanhã vai pra prática. É isso aí. 5S, organização. Legal. Então sempre tem coisa pra melhorar. Show. Show. E aí, brother, tem uma consideração final? Cara, minha consideração é o seguinte. De todas as empresas que eu rodo, eu vejo que ou elas têm problema de sistema, não tem um sistema que capacite elas a crescerem, ou elas não têm uma gestão financeira, ou elas não tomam café bastante, ou elas não sabem gerir os processos. Então, se você está vendo esses caras aqui falando, cara, a gente está à disposição, só que mais do que isso, aproveita aquilo que a gente fala, cara. A gente não está aqui para perder tempo, a gente está aqui para te ajudar a crescer. Então, acho que essa é a consideração, cara. Excelente colocação. Se inscreve aí, Bessani Podcast, para acompanhar o próximo vídeo, vocês não perderem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Show, gente. Show. Gostei.